Olá galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Oliveira. Meu nome é Paulo Vieira. E nós somos o time de marketing e produto da Atlascópico. E é com grande satisfação que nós estamos realizando mais uma live aqui. E hoje o tema é Indústria 4.0. Nós vamos discutir um pouquinho como esse cenário de digitalização e conectividade tem desafiado todas as indústrias e fábricas do segmento. Mas antes de a gente começar a falar aqui, eu só queria deixar um lembrete para vocês. Nós estamos lançando uma sequência de lives, então fiquem atentos às próximas. Nós já vamos ter uma próxima agora na segunda-feira. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para comentar aqui no chat do YouTube. E eu também deixei na descrição desse vídeo um formulário, caso vocês queiram preencher, para deixar algum comentário, algum feedback, ou até mesmo quiser conhecer mais em detalhe todas as tecnologias que nós vamos apresentar durante a sessão, fiquem à vontade. Nós esperamos que vocês contribuam, que nós conseguimos contribuir para vocês, para a construção desse conhecimento. E é isso, né, Paulo? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Indústria 4.0, certo? Vamos falar sobre Indústria 4.0. Sabemos que Indústria 4.0 é um tema diferente, bonito, com um nome que está na boca de todo mundo, virou um jargão. Mas o nosso objetivo aqui é tentar desmistificar um pouco desse conceito do que é Indústria 4.0 e qual que é a nossa visão dentro disso. Correto, Lucas? É isso aí. Vamos dar uma olhada então na agenda do dia de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a dinâmica de informações ela influencia no nosso dia a dia, entender qual é o cenário e como desafiador ele tem sido para as fábricas, e aí nós vamos correlacionar um pouquinho desse contexto de Indústria 4.0 com a nossa visão desse cenário e como que as nossas soluções conectadas contribuem e suportam essa visão de Indústria 4.0. E por fim nós vamos apresentar a principal plataforma que nós trazemos para contextualizar todo esse ambiente, esse ecossistema de conectividade. Sim. E uma coisa que vale a pena ressaltar quando a gente começa a falar sobre Indústria 4.0 é que as coisas acontecem nos últimos anos, talvez, muito rapidamente. As coisas mudam em questão de minutos. E eu queria perguntar para você, Lucas, o que acontece em um minuto? Legal. E um minuto eu posso dizer para você que acontece muita coisa. E olhando para o meio da internet, vamos pegar aqui a nossa plataforma que nós estamos fazendo esse compartilhamento de informações, de dados. Apenas em um minuto, vídeos como esse que nós estamos realizando aqui hoje, mais de 4 milhões deles são compartilhados em um minuto apenas. Então imagina a quantidade de informação que não tem sido compartilhada e contribuída ao longo de todas as pessoas, né? E não bastasse isso, a gente tem também compras. Quem aqui nunca fez uma compra ou conhece alguém que tenha feito uma compra pela internet? Eu já fiz, você já, Lucas? Eu fiz uma ontem, inclusive. Imagino que cada um de vocês que está aí assistindo a nossa live também tenha feito. Mas uma coisa que é importante, ou que é relevante, em um minuto, na internet, é movimentado quase $1 milhão em compras online. Número expressivo, não? Bastante expressivo. E agora pensando nessa época que todo mundo está de home office, trabalhando bastante, imagino que o índice de reuniões aumentou consideravelmente, né? Dá para colocar na estatística? Não, melhor não, acho que a gente não vai conseguir nem mensurar. Mas pensando só nessa troca de informações, nessa troca de dados, eu tenho certeza que assim como as reuniões, os e-mails também aumentam bastante. Com certeza. Então, olha só, em um minuto, mais de 180 milhões de e-mails são enviados e trocados. É muita palavra para ser compartilhada em menos de um minuto, né? Exato. E aí fica aquela dúvida, né? E na indústria? Como que funcionam as coisas? Qual que é a importância de um minuto na indústria? A gente sabe que produzir produtos, equipamentos para o mercado é um desafio. A gente sabe que o tempo é importante, mas quanto vale um minuto? Qual a importância dele? Perfeito. E quando a gente fala de importância, está tudo relacionado a se manter líder de mercado. Assim como a Atlascópico, vocês, nossos clientes, também tem como objetivo ser o primeiro do mercado. Fornecedores e parceiros número 1 dentro daqueles stakeholders com que vocês interagem. Só que se manter, primeiramente, né, se tornar, não é fácil, o primeiro no mercado. E se manter, tão pouco. E lá, Michael Porter, na década de 70, ele criou uma teoria que ele colocava 5 grandes forças que impediam esse crescimento até o topo. E a gente, é engraçado porque é uma teoria da década de 70, porém ela ainda se torna muito atual, principalmente nesse cenário extremamente dinâmico que nós temos vivido.
Então a gente pode enxergar aqui quais são os maiores fatores que impactam no desenvolvimento de uma empresa. E a gente pode colocar aqui como topo deles os primeiros fornecedores. Nós vemos bastante, né, com o surgimento de novas tecnologias, novas formas de se pensar e de também produzir, o nível de importância, a relevância de alguns fornecedores dentro de uma cadeia de suprimento, elas têm mudado também. Alguns fornecedores menos relevantes têm se tornado muito mais relevantes devido à importância deles no processo e também no impacto. Sim, outra coisa que é importante sobre a questão dos fornecedores é o quão complexo é ou tem se tornado as tratativas com fornecedores. Uma vez que o objetivo é que cada vez haja mais fornecedores, fornecendo mais soluções, das mais complexas. Então, a Porter naquela época era muito visionária, apesar de ser na década de 70. Era uma pessoa muito visionária que já previa esse tipo de interação, que é crescente a cada ano que passa. Legal, e a gente fala de indústria 4.0, nós falamos de novas tecnologias, não tem como eu deixar esse termo de fora. E quando nós falamos de novas tecnologias, eu falo de tecnologias que substituem a atual. A Atlas Copco, há alguns anos, ela fez a aquisição de uma empresa de aplicação de adesivos para as montagens industriais. Exatamente porque ela viu um grande movimento que poderia ocorrer. Hoje a gente não fala mais só de aperto de parafuso dentro de uma linha de montagem. Nós falamos de uma série de outras tecnologias de união. Então, a minha empresa ela precisa ser, talvez visionária seja a palavra o suficiente, para entender que outras tecnologias podem complementar a sua solução como um portfólio completo. Sim, se a gente trouxer isso para o mundo do Atlas Copco, nós somos amplamente conhecidos por ferramentas de aperto, não é verdade, Lucas? Mas não para por aí. Pensando em novas tecnologias, a gente tem trazido para o mercado soluções como adesivagem, revitagem, prensagem, soluções para software, inclusive, quem diria? Software, entre outras que a gente vai ver ao longo das próximas lives. Legal. E pensando não só no Atlas Copco, mas pensando no nosso mercado, né, no nosso dia a dia, pensando em automóveis mesmo. Então antes a gente só conhecia automóveis movidos a motor a combustão, e hoje estão começando a surgir os híbridos, os elétricos, outras soluções que tendem a substituir umas às outras. É importante que todos nós estejamos muito bem conectados com todas as tecnologias, exatamente para que a gente não perca o timing exato de se manter líder. Quando a gente fala de concorrentes, eu acho que de certa forma isso é implícito. Exatamente devido à grande dinâmica dentro do mercado, concorrentes têm se aventurado também em inovar. Então, muitas vezes, muitas empresas eram exemplos de inovação. A gente pode citar a própria Apple, onde alguns anos atrás era detentora de uma tecnologia única e exclusiva. Sim. Porém, os concorrentes começaram a evoluir junto, ou seja, se tornar inovador e se manter inovador também tem sido muito desafiador. E aí, olhando da perspectiva dos nossos clientes, a gente vê que os clientes eles têm adotado uma demanda muito mais flexível. Hoje, quando a gente vai comprar o carro, se eu pudesse listar a quantidade de possibilidades de itens de série, ela é imensa. E uma fábrica ela precisa atender a toda essa flexibilidade. Ou seja, ela precisa atender o mix de produto extremamente variado, extremamente flexível. Ou seja, isso traz uma necessidade muito grande que está muito voltada ao usuário final. E por fim, que também está correlacionado à concorrência, mas aqui é pensando em cada vez mais, com acesso à informação muito mais facilitado, com a necessidade de inovar, novos players também têm se desafiado. Ou seja, novas concorrências tendem a aparecer. Então, se a gente pegar um cenário onde, alguns anos atrás, a quantidade de fabricantes de celulares era consideravelmente menor comparado ao que nós temos hoje. Isso é dinâmico e eu diria para você que a velocidade desses novos players aparecer, ela tem sido muito mais rápida também. E tende a aumentar. Agora, fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui, ou boa parte das pessoas que estão assistindo a gente, já tiveram a experiência ou a necessidade de pegar e sair sexta-feira do trabalho correndo para ir lá alugar aquela fita que era inédita, acabado de sair do cinema, para conseguir ficar o final de semana com ela conectada, né? Assistindo a fita. Você já teve a experiência? Peraí, Lucas. Você está falando de todo mundo, também não é por aí. Você vai revelar a idade do pessoal, a minha em particular? Não, nunca fiz isso. Brincadeira, já sim, pessoal. Acho que boa parte da nossa audiência também já
já fez isso de alugar uma fita para assistir aquele filme desejado que ia sair nas locadoras para alugar, assistir no fim de semana e devolver lá na segunda, para daí pegar o próximo e o próximo e o próximo. Eu já fiz isso, confesso. Bom, ninguém queria declarar a idade, mas você já fez. E um grande exemplo de uma empresa que foi muito bem sucedida nessa época foi a Blockbuster. E a Blockbuster hoje a gente sabe que não existe mais, devido às grandes diferenças no mercado. É um grande exemplo daquelas grandes forças que nós apresentamos, uma empresa que ela foi substituída. Houveram tecnologias que substituíram aquela que ela fornecia. E não sei se vocês sabem, uma curiosidade bastante interessante. A Blockbuster ela teve a chance de comprar a Netflix. A Netflix, que na época a Blockbuster era a líder do mercado, era só um serviço de entregar DVDs e fitas. Então a Netflix você assinava e depois de um mês, algumas semanas, você recebia aquelas fitas e DVDs que você queria. Só que as demandas elas são muito dinâmicas, muito rápidas. Muitas vezes quando você subscrevia a uma necessidade de um filme, eu quero assistir um drama, depois de 3, 4 semanas você não queria mais assistir o drama, você ia querer assistir uma comédia. E a Netflix percebeu isso, a necessidade de ter serviços on demand. E ela começou a evoluir e se reinventar ao longo do tempo. Hoje a gente conhece a Blockbuster ou a Netflix como sucesso de compartilhamento de conteúdo? Eu diria que é Netflix. Blockbuster. Quando chegar em casa hoje eu pretendo assistir um filme. Hoje isso é uma Casa de Papel. Legal. Eu vou talvez entregar um pouco mais a nossa idade. Eu sempre tive experiências em revelar filmes, em revelar fotos, né? E a gente sempre tinha que esperar a foto ser revelada para ver se ela ficou boa ou não. Todo mundo já ouviu falar da Kodak. A Kodak é um outro exemplo bastante diferente da Blockbuster, porque diferente da Blockbuster, a Kodak inovou. A Kodak ela detinha na época que ela era uma líder, 90% do mercado de fotos, filmes, revelações. E a Kodak na época ela chegou a inventar a câmera digital. Só que o grande ponto foi que a Kodak, quando trouxe a câmera digital para o mercado, quer dizer, ela não trouxe a câmera digital para o mercado. Ela inventou a tecnologia e percebeu que aquilo poderia onerar as operações dela, onerar as receitas dela. Então ela preferiu por engavetar o projeto. Só que uma vez que a tecnologia ela é existente, os outros players eles também vão inovar. E por esse motivo, outros players acreditaram na tecnologia, viram aquilo como uma evolução, e hoje a Kodak, mesmo por não ter deixado de existir, ela vale muito menos, expressivamente menos do que ela vale hoje, valia há um tempo atrás. Ainda assim, um grande exemplo de inovação foi a Xerox. Todo mundo conhece a Apple por ter trazido uma série de inovações, assim como a interface gráfica dos computadores. Mas poucos sabem que o Steve Jobs ele só conseguiu finalizar o projeto dele depois que ele fez uma visita e uma cooperação lá na sede da Xerox, no Vale do Silício. E na verdade, a Xerox ela foi exemplo de uma série de outras inovações. Contribuição para a interface gráfica, o mouse. Vocês sabiam que a Xerox havia inventado o mouse que a gente usa até hoje? E hoje nós conhecemos a Xerox pelo próprio nome, né? Daquela cópia que nós fazemos, a fotocópia do papel. Ela ficou muito conhecida por isso, mas eu particularmente não sabia que essas outras invenções surgiram deles. Olha que chance. E uma outra empresa que também não ficou atenta a todas as forças impactantes dentro de um cenário desafiador, como é o cenário em que essas empresas atuam, foi a Yahoo, que era uma empresa de conteúdo, assim muito parecida com a Google, porém eles optaram por não inovar da forma que a Google inovou. E a Yahoo ela já chegou a valer 125 bilhões de dólares, onde ela foi comprada anos depois por uma fatia infinitamente menor que essa. E hoje ela é só uma plataforma de distribuição de mídia, então tem notícias, ela vale consideravelmente menos. Isso exatamente que a gente colocou alguns exemplos, porque, como vocês viram, se manter líder e inovador não é fácil. E isso é um foco principal de todas as indústrias, eu tenho certeza aqui que eu posso falar para vocês, também da Atlas Copco, isso está no nosso core. Isso tudo ainda mais na indústria 4.0. Mas eu queria a participação de vocês. Vocês estão aí assistindo a live nesse momento. Fica a minha pergunta. O que é indústria 4.0 na definição de vocês? Eu tenho uma definição aqui, Lucas. Você tem uma definição própria? Eu tenho. Vamos dar uma olhada no que o pessoal vai responder. Vamos esperar o pessoal interagir. Galera, interage aí. Para vocês é indústria 4.0. Sim. Uma coisa é fato. A indústria 4.0 ela tem vários nomes, várias definições.
E é difícil a gente dizer qual delas é a definição correta. Mas antes disso, Matheus, temos alguma coisa? Bom, eu estou falando aqui que é conectividade. Conectividade. Legal, bacana. Isso é uma boa definição de indústria 4.0. Eu diria que ela não para só nisso. Existem outros fatores, mas eu não vou falar agora. A gente vai dar sequência aqui. A indústria 4.0 ela passou a ser conhecida como a quarta revolução industrial. Mas antes de a gente falar do presente, vale a pena entender um pouco do passado. Até de onde a gente partiu para chegar até aqui. Tudo começou ali na primeira revolução industrial, onde, tanto para ela como para todas as outras, o principal objetivo era produzir mais, produzir melhor. Na primeira revolução industrial, a gente saiu de um processo 100% manual para começar a produzir mecanicamente. E aí começou a vir o processo da mecanização. A partir daí, com o Fordismo, a gente conseguiu ter um ganho nessa mecanização, com as linhas de montagem, e aí demos início à segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial, nós chegamos num ponto onde a inteligência da máquina começou a auxiliar os processos produtivos, a ponto de eu ter CLPs, de eu ter um nível de inteligência que vai interagir num posto de linha, ou, enfim, com o operador. E aí, no momento seguinte, no momento em que estamos agora, entramos na quarta revolução industrial. E aí eu deixo uma pergunta, não só para você, Paulo, mas para quem está assistindo a gente também. A gente vê então que na terceira revolução industrial há um surgimento muito forte de tecnologia. Internet das coisas, conectividade talvez não muito aqui, mas o surgimento de mais inteligência num processo, certo? Exatamente. Então, se aqui eu já estou falando de inteligência em processo, máquinas inteligentes, o que muda da terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo aqui hoje? Alguém tem alguma ideia? Bom, de qualquer forma, o que muda basicamente, sendo que aqui eu já tenho inteligência e aqui eu também tenho inteligência. Na prática, aqui nós temos conectividade, foi aí um comentário de alguém, num nível muito maior do que tínhamos na terceira revolução industrial, que é o momento anterior. Outro ponto também é que tudo que se produz gera dados, e esses dados, eles são o maior ativo hoje dentro da indústria 4.0. Não adianta eu produzir muito, eu gerar um monte de informação, eu ter um monte de equipamentos interligados, se eu não consigo gerenciar esses dados. E esse é o grande diferencial quando a gente compara a indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, com a revolução anterior. Então, aqui na quarta revolução industrial, a gente pode enxergar uma sinergia muito grande entre diferentes tecnologias. Essa conectividade agindo de uma forma muito mais ativa, certo? Sim, com certeza. E uma coisa que é interessante é que os desafios dentro dessa indústria 4.0, eles começam a mostrar uma tendência. Hoje, tendência é de que cada vez mais tenhamos ferramentas a bateria, como vocês podem ver aqui. E só no atlascópico, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos equipamentos conectados, trocando dados, mandando informação e recebendo algo em torno de 25 mil equipamentos. É um bom número. É um número considerável e uma curiosidade bastante interessante. A nossa primeira ferramenta bateria, como essa que nós temos aqui, ela foi lançada em 2007. Sim. 2007, é bastante tempo. Foi lançada no primeiro iPhone, sabia disso? Sabia? Junto com o primeiro iPhone. E se a gente olhar dentro dessa máquina, a bateria, eu tenho uma série de IoTs. Dispositivos que vão coletar informações e gerar essas informações e mandar para algum sistema superior. E olha que interessante, desde 2007 nós temos coletado essas informações e hoje, nesse cenário de digitalização, tratar essas informações de uma forma inteligente tem sido primordial. A massa de informações que nós temos hoje, de dados, ela é bastante valiosa. Eu consigo começar a tirar insights bastante produtivos de todas as informações que nós viemos gerando ao longo de todo o tempo. Sim. E aqui nós estamos falando só de ferramentas a bateria. Mas se nós avançarmos e pensarmos no escopo como um todo, nós não temos só isso. Pensando em toda a plataforma ou todo o portfólio de produtos que a Atlascópico oferece, nós temos hoje cerca de 80 mil equipamentos conectados, trocando informação, trocando dados, o maior ativo dessa indústria. Perfeito. E um grande questionamento que eu faço sempre nas minhas apresentações, com as pessoas com quem eu interajo,
Para você, o que é a indústria 4.0? Se você pudesse tangibilizar a indústria 4.0 em uma solução dentro da sua fábrica, o que seria? Eu confesso que eu já recebi das mais diferentes respostas. E eu vou dizer que não tem uma resposta específica para isso. Um conceito de indústria 4.0 abrangente da forma com que ele tem sido tratado é extremamente parcial e relativo à situação e necessidade de cada cliente. E o nosso principal papel aqui como parceiro de fornecimento de soluções de montagem, nós da Atlas Copco, não é definir o conceito de indústria 4.0 para vocês. É exatamente conseguir te direcionar para o ponto inicial dessa evolução tecnológica. É partir do degrau zero e a partir daí, de acordo com a sua demanda, a sua evolução, você vai implementar as soluções que você precisa. Então, nem sempre quando nós falamos em indústria 4.0, necessariamente eu estou falando das soluções mais high-end, com maior controle e integração, como por exemplo um sistema de supply chain completamente integrado com a fábrica. Isso pode partir simplesmente da necessidade de você implementar uma ferramenta com controle de torque eletrônico dentro de um processo de montagem, onde a partir dali você já vai começar a gerar dados, informações e conseguir trabalhar com isso de uma forma completamente produtiva. Me deixa te perguntar uma coisa, Lucas. Como é que nós, Atlas Copco, convertemos tudo isso num conceito que a gente possa levar para o mercado? E aí essa pergunta é primordial. Nós temos então, através de todos os inputs recebidos do mercado, da indústria, a nossa visão dessa indústria 4.0, que nós chamamos de Smart Connected Assembly. É através do Smart Connected Assembly, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui, que nós conseguimos traduzir todo esse conceito extremamente abrangente de indústria 4.0 e eficiência em produção nos nossos equipamentos, certo, Paulo? Correto. E hoje, o mundo está cada vez mais modificado, vive em constante mudança. Nós já começamos a falar um pouco sobre isso, mas cada vez mais as demandas aumentam, o mercado é cobrado, vocês como fabricantes e nós também somos exigidos para trazer mais. E aqui eu tenho um bom exemplo, por exemplo, no mercado automobilístico. Os carros hoje estão tendendo para a eletrificação, para a direção assistida, para a direção mais segura. Mas se a gente sai da cidade e entra no campo, por exemplo, nós também temos essa necessidade de produzir mais e melhor. E aí vem a agricultura de precisão. Mas a gente não se detém só ao solo, imagina no ar. Hoje, onde cada vez mais as pessoas viajam, onde cada vez os prazos de entrega são menores, as demandas aumentam, a indústria aeroespacial também precisa cumprir com prazos cada vez mais apertados, com demandas cada vez mais intensas. Independente de qual seja o segmento onde as empresas atuam, existe um outro ponto também que é importante e é comum para todas elas, que é a questão do impacto ambiental. O impacto ambiental, nós sabemos que existem séries de órgãos reguladores, existem normas internas que, entre outras coisas, Lucas, pedem para a gente, ou pedem para os fabricantes, os fornecedores de uma forma geral, redução no impacto, na pegada de CO2, na emissão desses poluentes. Então, dentro da nossa visão de indústria 4.0, um foco, eu diria, talvez seja o foco principal, é sim entregar soluções eficientes, mas não só eficientes do ponto de vista produtivo, mas soluções que elas possuam, entreguem uma eficiência energética para a sua linha de montagem, exatamente visando o quesito de sustentabilidade, o que tem sido um dos pilares cores da Atlas Copco ao longo de todo o tempo. Mas, antes de eu falar do nosso conceito e do que ele é composto, eu acho que é importante que todo mundo que está conectado com a gente entenda como que nós trouxemos e como que nós concebemos esse conceito. Foi exatamente através de uma interação em nível global com todos os nossos clientes, exatamente para entender o que a indústria tem nos dito, o que a indústria ela sente de desafio e necessidade, tanto para o presente quanto para o futuro de manufatura. E para isso, quando a gente fez toda essa interação, nós surgimos com 4 grandes desafios aqui. O primeiro desses grandes desafios está voltado para o mix de produto. Se a gente puder dar um bom exemplo, Lucas, hoje você tem carro? Tenho um carro. Legal. Quando você foi comprar o seu carro, você teve a opção de escolher quais eram as versões, os modelos, os adicionais dentro do seu carro? Tive. Escolhi alguns. Tinha muito mais para escolher, só que meu budget estava limitado. Pois é, nem sempre o dinheiro paga, mas de qualquer forma,
o mix de produto para os fabricantes é cada vez maior, porque as demandas do mercado são cada vez maiores. Então, para atender tudo isso, os produtos precisam ser diversificados, as soluções também, e isso traz um grande desafio, que é o mix de produto. Só que traduzir esse mix de produto para o mercado como algo factível dentro da linha de montagem gera uma complexidade absurdamente alta, porque é preciso entender todas as variáveis, entender todos os processos produtivos e saber como que esses processos vão se adaptar a essas demandas para trazer um produto final, ou os produtos finais. Além disso, a gente tem um outro ponto também que é muito importante. Não se produz nada sem o fator humano, seja ele na ponta usando o equipamento, seja ele concebendo a ideia daquilo que vai ser posto no mercado. Então, entender o fator humano e como esse fator humano vai interagir com o dia a dia de uma fábrica, no dia a dia de uma linha de montagem ou no dia a dia com o cliente final, é um grande desafio. Sem contar, claro, um outro ponto que é relevante hoje mais do que nunca, e todos nós somos cobrados por isso, é a questão da sustentabilidade. Como é que eu produzo mais, melhor, de forma que eu seja amigável ao meio ambiente, que eu impacte muito menos. Se a gente puder voltar no exemplo do veículo, um bom exemplo disso, ou uma boa forma de ilustrar, é o próprio veículo elétrico, onde você tem uma série de variações, tem que se mudar todo o sistema produtivo para se adaptar a um veículo de uma forma totalmente nova de se montar. O fator humano acaba sendo mais importante porque ele passa a ter menos peso ou menos influência na decisão no ponto final, mas passa a ter muito mais peso na decisão de como se fabrica ou como se monta um processo produtivo. E claro, o impacto ambiental ele passa a ser muito menos drástico se a gente compara com as tecnologias que tínhamos anteriormente. Legal, Paulo, se eu pudesse fazer um complemento aqui, quando você fala dessa interação do homem com o ambiente produtivo, a Atlas Copco ela sempre teve um foco muito grande em trazer, por exemplo, máquinas ergonômicas mais leves, com uma menor reação ao torque. E quando nós falamos desse cenário de digitalização e tecnologia, eu passo da esfera só do hardware propriamente dito, da parte física. Eu falo em trazer sistemas mais intuitivos, como por exemplo eu ter um controlador que eu vou conseguir fazer um programa de aperto de uma forma muito mais fácil. Trazer uma ergonomia não só para sistemas de aperto de parafuso, mas para sistemas de controle, para softwares também. E também está muito vinculado a que esses sistemas têm uma determinada inteligência, onde nós conseguimos até eliminar a tomada de decisão da parte humana e conseguir com que os sistemas inteligentes consigam gerenciar o processo de uma forma plena e completa. Exato. E seguindo esses 4 grandes desafios, nós concebemos o nosso conceito que é o Smart Connected Assembly, onde nós dividimos esse nosso conceito em 6 grandes pilares de valores, ou seja, é dessa forma que nós vamos conseguir traduzir em soluções de montagem para a sua fábrica todo esse cenário desafiador da indústria 4.0. Vamos pegar alguns exemplos aqui. O primeiro de todos eles, o primeiro pilar. Nós vemos, que desde a primeira Revolução Industrial, uma grande demanda foi a produtividade. Produzir mais de forma eficiente, de forma inteligente, mas com foco em produzir mais. Do que adianta eu ter um equipamento que vai produzir mais se ele não consegue ficar no meu processo produtivo por mais tempo? Então, o nosso primeiro pilar de valor aqui é o aumento de disponibilidade. Seja voltado para os controladores, sistemas inteligentes que vão me entregar uma previsibilidade maior dos meus equipamentos, ou até propriamente das ferramentas, onde elas vão possuir um intervalo de manutenção muito maior e quando eu tiver que fazer uma parada em qualquer um desses equipamentos, eu consiga fazer isso de uma forma bastante eficiente. E existe um outro ponto também, não adianta nada eu produzir bastante, produzir muito, e caso eu tenha um problema na minha linha de montagem, eu não consiga retrabalhar, eu não consiga, até no nível anterior, eu não consiga reduzir esses problemas, essas falhas de montagem. Então, uma das partes, ou um dos pilares do que nós entendemos como conceito de montagem inteligente, o Smart Connected Assembly, também está voltado para a redução dos defeitos, reduzir retrabalho e assim reduzir, consequentemente, custo. E voltado ao que você comentou do exemplo do carro, de uma série de itens,
a gente tem aqui o pilar de introdução de novos produtos. E a introdução de novos produtos está diretamente relacionada à flexibilidade dos equipamentos que nós conseguimos entregar na sua linha de montagem. Você conseguir entregar uma escala ou uma flexibilidade dos equipamentos é uma demanda muito alta. Que você não tenha que fazer grandes readequações dos seus equipamentos, caso você tenha que incluir um novo equipamento, um novo produto na sua linha devido a uma revisão de um projeto ou até mesmo a inclusão de um modelo novo. Sim. Além do que, produtividade fala por si só. Melhorar a produtividade desde sempre foi foco, então por isso ele continua sendo um dos nossos pilares quando a gente fala em Smart Connected Assembly. E aí, mantendo o foco do grande desafio de interação humana, nós temos esse pilar de interação humana muito bem definido dentro dos nossos conceitos de produto. Seja, como comentei, dentro de soluções extremamente ergonômicas, onde eu vou conseguir realizar um aperto livre de reação, ou até mesmo dentro de um sistema que é completamente intuitivo e fácil uso. Claro. E, por fim, como a gente comentou lá atrás, as demandas em reduzir a pegada ecológica, trazer soluções que reduzam esse impacto ambiental, entregar soluções com uma alta eficiência energética é um foco também dentro dessa nossa visão de indústria 4.0. Sim, e com isso, vale a pena ressaltar um ponto sobre eficiência energética. No passado, tínhamos, na indústria de forma geral, uma série de equipamentos 100% pneumáticos. Com o passar do tempo, a tendência foi de que esses produtos, esses equipamentos pneumáticos dessem lugar a equipamentos elétricos. E hoje, se nós pensarmos, o que é mais eficiente do que o elétrico? É difícil pensar. Mas como a gente torna isso que já era mais eficiente, algo ainda mais eficiente? Sem dar spoilers, temos caminhos, temos soluções para isso também. Vamos ver na prática, então, aqui, olhando o seu cenário produtivo, a sua linha, de uma forma representada, claro, de uma forma mais generalista, como que nós enxergamos a sua linha de produção? Basicamente em dois níveis. Então nós vamos enxergar esse nível azul aqui como sendo um nível superior. O nível de troca de dados, de informação. É aqui onde você vai ter todos os seus sistemas, seja um sistema de rastreabilidade do seu processo de montagem, seja o seu sistema de controle de armazenamento e fornecimento da sua linha. Tudo que você tem relacionado à coleta de dados do que acontece aqui embaixo está aqui. E descendo um pouco esse nível, nós temos o nível produtivo. E como que nós, Atlascópico, enxergamos esses dois níveis? Primeiro, o nível superior. A gente enxerga que as soluções que trabalham nesse nível superior, ela precisa ter uma perspectiva de longo prazo, uma perspectiva de alguns anos à frente. E que ela também traga uma comunalidade muito grande. Porque a gente vê, um dos fatores essenciais desse cenário de indústria 4.0 é a sinergia entre as mais diferentes tecnologias. Hoje eu não falo mais só de integrar diferentes máquinas, diferentes soluções de aperto. Eu falo de entregar essa integração dos sistemas de aperto com outros sistemas, seja com um sistema de alimentação de parafuso, por exemplo, seja com um sistema que vai monitorar onde a minha ferramenta está. Então eu saio da esfera de trabalhar só com a inteligência de uma tecnologia, mas sim de ser comum a conexão de todas elas. E não posso deixar de lado aqui falar da essência de indústria 4.0, que é a conectividade. E quando nós descemos o nível, para o nível de produção, nós temos um completo, digamos assim, uma perspectiva completamente oposta aqui, onde eu preciso ter flexibilidade nos meus equipamentos. Onde, caso eu precise implementar uma nova solução de montagem, eu consiga fazer isso de uma forma extremamente fácil, eficiente e, digamos assim, intuitiva. E ao mesmo tempo em que eu entrego flexibilidade, eu preciso de escala. E quando eu falo escala, não necessariamente está relacionado ao aumento de produção, mas seja por um rebalanceamento, por uma necessidade de inclusão de um novo produto ou de um novo processo na sua linha. Mas Lucas, legal, está falando disso, a gente até agora falou de tendência, falou de para onde o mercado aponta, mas efetivamente o que é que nós temos dentro desse cenário aqui que nós podemos dizer? Isso é o que personifica o conceito da indústria 4.0, do Smart Connected Assembly, para os nossos clientes. Perfeito, então pensando nessa sua pergunta, como que a gente conseguiria tangibilizar esse conceito? Unir esses dois extremos, que seriam as perspectivas de longo prazo de sistemas, com as perspectivas de curto prazo dos processos produtivos, nós temos a plataforma do PowerFox 6000.
Então, o PowerFox 6000, que a gente vai falar agora na sequência, ele é o nosso novo controlador de ferramentas manuais. Para quem assistiu o nosso webinar, a nossa live de tecnologia de aperto, nós vimos que nós temos basicamente 3 tipos de ferramentas, né? Ferramentas clutch, que são as de embreagem, são ferramentas puramente mecânicas, ferramentas de controle por corrente, que é uma medição indireta, e por fim as ferramentas high-end, que são as ferramentas eletrônicas, são as ferramentas transdutorizadas. E quando nós trabalhamos com ferramentas transdutorizadas, eu preciso ter um cérebro que vai receber essas informações. E o PowerFox 6000 é o cérebro dessas ferramentas eletrônicas transdutorizadas. E quando eu falo de ser uma plataforma, a gente vai entrar muito mais no detalhe do porquê ele é uma plataforma. Seguindo aqui, um conceito em que nós trazemos do PowerFox 6000 para dentro das fábricas, o primeiro de todos eles é o conceito dele ser multicontrolador. O PowerFox 6000 ele é capaz de criar estações virtuais dentro de uma peça única de hardware. E essas estações virtuais elas vão personificar, elas vão representar um controlador físico. E dentro do PowerFox 6000 eu sou capaz de conectar até 6 ferramentas, ou seja, eu consigo criar 6 estações virtuais. Mas, peraí, Lucas, agora eu estou confuso. Quer dizer então que eu tenho 6 ferramentas no mesmo controlador, mas elas trabalham simultâneas, elas trabalham separadas? Como funciona isso? Interessante a sua pergunta. Então, o primeiro ponto aqui foi criar essas estações virtuais, então ter essa possibilidade de ter estações virtuais dentro desse painel, e elas vão trabalhar sim de forma simultânea, de forma paralela. Até mesmo se a gente pensar um conceito de uma linha de montagem, eu preciso que essas ferramentas elas trabalhem de forma simultânea. E o mais interessante de tudo isso é que elas vão trabalhar de forma simultânea e totalmente independentes. Ou seja, não necessariamente se eu tiver que configurar uma ferramenta do primeiro posto, do posto A, que as ferramentas do posto B, C e D, elas sejam impactadas. Ou seja, o grande benefício aqui da criação de estações virtuais está relacionado não só à eficiência energética, mas também à economia e savings que você pode ter aqui. Porque com uma peça só de hardware você vai economizar 5 pontos de rede, 5 pontos de energia e você, eventualmente, claro, os de rede, né? E eventualmente a parte do startup, a parte da implementação desses equipamentos vai se tornar muito mais, digamos assim, fácil, uma vez que você vai ter acesso a uma plataforma única de conexão. Isso vai de encontro com aqueles pilares que nós falamos agora há pouco, né? Com certeza, e todos eles aparecem de certa forma aqui dentro do PowerFox 6000, onde nós vamos explorar um pouquinho mais. Porém, eu não queria parar aqui quando eu falo de estações virtuais, porque isso é um conceito extremamente básico do ponto de vista de demanda das fábricas. As fábricas têm ansiado por uma solução como essa. E nós, da Atlascopco, nós fomos um pouco mais além, porque nós vimos que não vale a pena só eu conectar várias máquinas, mas eu vejo também que dentro da minha linha de montagem eu possuo diferentes demandas. Eu não tenho só apertos em que eu preciso de ferramentas transdutorizadas. Existem apertos que eu posso usar uma ferramenta puramente mecânica de embreagem, como a ferramenta clutch aqui. Exatamente porque eu tenho diferentes níveis de demanda de qualidade dentro de um processo de aperto, certo? Sim. E tem um outro ponto, né? Aqui a gente tem alguns exemplos que eu poderia dar, mas um bom exemplo são aqueles apertos que não necessariamente impactam na imagem da empresa negativamente ou trazem nenhum risco de segurança para os usuários. Que eu poderia usar para ilustrar aqui, o paralama de um veículo, poderia usar a tampa do porta-luvas, existem outros. E aí, para isso, eu poderia ter uma ferramenta extremamente simples, mecânica, só enviando para o meu controlador uma confirmação de ok não ok. Então, exatamente para não ter o risco de afetar a percepção de qualidade do meu usuário final, do meu produto, eu consigo garantir que esse produto vai ser montado até nas mais básicas condições de aperto. E esses apertos intermediários, se a gente puder tratar assim, podemos ilustrar com, por exemplo, aqueles que realmente não impactam para a segurança ou para a saúde ocupacional de quem está usando o equipamento, mas, claro, afetam a imagem de uma forma negativa. Como, por exemplo, um parafuso solto que gera aquele ruído dentro de um carro e gera aquela imagem desconfortável de um produto ou de uma marca em especial por conta dessa falha.
que muitas das vezes aqui, num nível como esse, com equipamento nesse nível que o Lucas comentou, é possível corrigir. Perfeito. E aí para esses níveis de controle, onde eu vou ter juntas, que elas estão muito mais focadas em, se eu tiver uma falha de montagem, eu posso impactar na performance do meu produto final, eu preciso ter muito mais que uma ferramenta só mecânica. Eu preciso ter uma ferramenta que controle torque. Porém, para mim não é necessidade eu armazenar valores de torque. Por esse motivo, eu posso colocar uma ferramenta de um nível intermediário. E aí a gente passa para o nível mais avançado, o nível mais high-end, aquela categoria de ferramentas eletrônicas e aplicações que nós sempre conhecemos, que são para juntas críticas de segurança, onde são as juntas onde, se eu tiver uma falha de montagem durante o meu processo e algum problema ocorra em campo, eu coloco em risco a saúde do meu usuário final. E para isso eu preciso entregar um nível de controle de qualidade durante o meu processo de montagem extremamente completo. E aí para isso a gente traz as ferramentas eletrônicas transitorizadas. Então, em resumo, eu consigo trazer aqui no PowerFocus 6000 a possibilidade de conectar não só as ferramentas mais high-end dentro do portfólio da Atlas Copco, mas também a possibilidade de fazer a conexão de soluções extremamente simples. Seja uma ferramenta com embreagem, que tem um ajuste mecânico, seja um torquímetro que vai monitorar o torque, ou uma ferramenta que só vai enviar um sinal de ok, not ok, para a minha linha. Mas aí, Paulo, eu comentei muito que o PowerFocus 6000 ele é uma plataforma. E quando eu falo de ser plataforma, é exatamente não só no quesito do tipo de ferramentas que o meu PowerFocus ele conecta. Além disso, a possibilidade de eu também conectar sistemas que estão ali no entorno do meu aperto de parafuso, certo? Você poderia nos dar um exemplo? Claro. Aqui, como eu falei, a tendência é que cada vez menos tenhamos máquinas pneumáticas e máquinas eletrônicas. Como é que eu melhoro o que já tem sido bom, pensando no conceito de redução de energia? Um outro ponto é, se eu tenho um multicontrolador com uma série de máquinas a baterias, eu já tenho uma redução. Mas quando eu falo em máquinas a bateria, existe aquela preocupação, como eu garanto que a minha máquina a bateria está no posto fazendo o aperto correto. Para isso temos soluções também. Aqui eu tenho um bom exemplo, não sei se dá para enxergar aí na tela, mas eu tenho uma ferramenta que, se está na posição correta, ela funciona. Se eu por acaso mudo essa ferramenta de posição, ela para de funcionar. Se eu saio do posto, ela também para de funcionar. E desta forma, nós passamos a garantir um controle que não está restrito exclusivamente à qualidade do aperto, mas sim ao posto como um todo. Mas nós não vamos falar disso agora, porque vai ter uma live dedicada para falar desses tipos de solução. Então, se vocês se interessaram em conhecer mais as soluções de posicionamento que nós temos, fiquem conectados, nós vamos compartilhar assim todos os convites para vocês das próximas lives que vão ocorrer. E aí, continuando aqui, Paulo deu um exemplo de um nível de posicionamento do posto de trabalho, onde eu quero evitar que a minha ferramenta bateria ela flutue ao longo de toda a minha linha. Mas também nós conseguimos integrar na plataforma do PowerFocus 6000 a possibilidade de ter o monitoramento e o sequenciamento do seu processo de montagem dos seus parafusos. Então vamos imaginar que numa montagem você precise garantir que os parafusos sejam apertados numa sequência específica. Nós conseguimos conectar alguns sensores atrelados ao dispositivo mecânico no próprio painel, no próprio PowerFocus 6000, eu consigo fazer a leitura de posicionamento desses sensores e garantir que a ferramenta ela só vá ser liberada a partir do momento que ela esteja no ponto correto de aperto. Isso eu posso integrar dentro do PowerFocus 6000 sem adição de nenhuma tela adicional, computador industrial. Eu posso ligar isso no PowerFocus 6000, ele vai processar as minhas informações de aperto, mas também as minhas informações de posicionamento da ferramenta. E agora, pensando não só durante a fase de produção, mas e no final da linha, como eu consigo de fato garantir que o meu produto ele vai sair montado da forma correta? E para isso, nós temos uma série de soluções voltadas para a rastreabilidade, qual nós não vamos entrar no detalhe aqui, mas aqui a gente só vai exemplificar onde a gente poderia ter essas soluções conectadas de forma que eu vá enxergar o meu produto como um todo e garantir, através de uma série de soluções flexíveis, que aquele produto ele não saia montado da forma errada.
E para isso eu posso ter uma série de soluções como ferramentas à bateria, que são extremamente flexíveis, ou até mesmo equipamentos que são extremamente simples do ponto de vista do usuário final, porém te entregam um autocontrole, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é o torquímetro mecatrônico. É um torquímetro de estalo, porém ele vai ser capaz de controlar o torque e monitorar o ângulo da sua aplicação, ou seja, garantir que você está dando o clique no torque correto e evitar com que você esteja dando sobretorque. Se alguém acabar puxando muito, esse torquímetro ele vai reportar e te avisar em tempo real. E todas essas soluções conectadas, integradas com o operador que está ali na sua linha, para evitar com que você saia com esse produto montado da forma errada e cause alguma falha em campo, algum retrabalho desnecessário e custos não previstos para o seu processo produtivo. Sim, Lucas. E aí a gente entra no outro ponto que é importante. Falamos no começo que o ativo maior da indústria 4.0 são dados. São os dados. E vamos pensar no seguinte, ferramentas altamente tecnológicas, no que nós mostramos até agora, estão sujeitas a falhas de processo, ou mesmo que, caso esses processos, essas falhas ocorram, é possível retrabalhar. Mas isso tudo me gera dados. E aí fica aquela pergunta, o que eu faço com eles? Hoje já há a possibilidade de coletar esses dados, armazenar os dados, analisar esses dados para utilizar depois. Seja para uma melhoria de processo, ou seja até mesmo como informação para suprir o estágio seguinte. E a partir daí nós fechamos aquele loop que leva em consideração quais são os preceitos da indústria 4.0 numa linha de montagem, por exemplo. Perfeito. E agora, entrando agora no detalhe, então nós falamos um pouco, o pessoal que está conectado com a gente, sobre o conceito do PowerFox 6000 e a nossa visão de indústria 4.0 e como as nossas soluções estão integradas para entregar uma maior eficiência. Mas vamos falar agora do PowerFox 6000, dessa plataforma de controlador e como que ela entrega toda essa conectividade para a sua linha. A primeira visão dessa nossa plataforma é exatamente ser um controlador, uma plataforma para todas as máquinas. E quando eu falo para todas as máquinas, são exatamente todas do nosso portfólio. Todas as máquinas que nós temos conectadas no portfólio hoje, todas as máquinas eletrônicas, elas são conectadas com o PowerFox 6000, que vai gerar desde ferramentas extremamente simples, como aquela que nós temos aqui hoje, torquímetros mecânicos com transistores integrados, ferramentas a bateria transistorizadas e ferramentas cabeadas também. Ou seja, qualquer ferramenta eletrônica ela é integrada com essa plataforma. Isso aí, pessoal. E aqui a gente ousa dizer que com o PowerFox 6000 nós demos início a uma nova era de controladores. Por alguns motivos. Aqui, se eu puder elencar 3, o primeiro deles é porque é a experiência única com o operador. A gente vai ver um pouco mais para frente alguns desses exemplos dessa experiência única e facilitada, tanto para quem programa quanto para quem opera. Além do que a qualidade também melhorou. De que forma que nós melhoramos isso? Com algumas estratégias novas que vieram, com algumas ferramentas mais precisas que vieram e, claro, com a condição de fazer com que as estratégias de aperto possam se adequar melhor aos processos de montagem. E uma outra coisa que é importante, o Lucas mencionou com bastante frequência aqui, é a questão da integração flexível. Eu agregar outros elementos de linha ao PowerFox 6000 e fazer assim uma estação ou até uma linha de montagem muito mais flexível do que nós tínhamos anteriormente. Perfeito. E aqui a gente consegue ver, talvez, eu diria, que essa plataforma ela é que vai traduzir de forma muito mais clara aqueles pilares de valores que nós listamos para vocês nos slides anteriores, dentro daquilo que nós entendemos como necessidades da indústria 4.0 junto com os nossos clientes. Por exemplo, disponibilidade de equipamento. Isso é extremamente importante, voltado muito à manutenção, porque muitas vezes existe um foco muito em produzir mais, entregar mais, mas se eu não tiver um equipamento em que a manutenção seja fácil, eu possuo uma previsibilidade dessa manutenção, a sua produtividade automaticamente ela vai ser afetada. Então, olhando do aspecto de manutenção no PowerFox 6000, primeiro, todas as conexões físicas elas possuem um acesso muito fácil aqui. Então, conexões de trocas de sinais, conexões de acessórios, conexão de rede, USB, estão simplesmente a uma distância de uma abertura de uma tampa, da tampa frontal do painel. Ainda pensando no quesito manutenção, nós trouxemos um conceito bastante interessante aqui no PowerFox 6000,
que é um conceito de uma unidade de backup rápida, que é a IAM. E dentro da IAM, eu gosto de chamar ela como sendo o cérebro do nosso PowerFocus 6000. É na IAM que estão armazenadas todas as informações de aperto, configurações de ferramenta, criações de programas. O que eu quero dizer com isso? Então eu tenho essa peça de hardware aqui. Essa peça de hardware, ela, por algum motivo, ela teve uma falha, eu preciso trocá-la. Eu simplesmente vou tirar a IAM como eu tirei aqui, colocar na nova peça de hardware e todas as informações elas estarão atreladas na IAM. Sem eu precisar ter que fazer nenhuma configuração adicional, configuração de software, nada. Todas as configurações já estão prontas. Tá? Mas, Lucas, me diz uma coisa. Nós estamos falando de software aqui. Da mesma forma que acontece com os nossos celulares, com os nossos equipamentos também, eventualmente, saem atualizações para melhorar desempenho, para trazer mais funcionalidades. Nesse caso, como é que eu faria se eu precisar atualizar o meu cérebro, a minha IAM? Perfeito. Existe, na verdade, duas formas básicas. Você pode, numa parada de linha, fazer diretamente essa alteração, ou vamos imaginar que você precisa fazer aquele upgrade, só que você não quer parar a sua linha para isso. A nossa IAM ela é dividida em dois aqui, eu teria uma partição aqui. E essa partição seria uma partição backup. Então sempre eu vou ter um firmware, configurações rodando na memória ativa da minha IAM, só que eu vou ter uma memória backup. E aí eu posso atualizar, jogar esse firmware nessa memória backup, e assim que a minha linha parar, eu simplesmente vou pegar aquela memória backup e torná-la como ativa. Isso traz uma série de possibilidades e benefícios para os clientes. Seja na execução de testes, por exemplo. Eu vou fazer algum teste de um programa de aperto, de uma melhoria. E eu não quero mexer nos programas atuais do meu controlador. E todos esses testes são feitos depois da parada de linha. Eu simplesmente pego a minha configuração backup, jogo para a configuração atual e eu faço os meus testes conforme eu necessito. Ah, eu vou voltar à produção, eu simplesmente viro a chave e todas aquelas informações que estavam na minha fase de processo produtivo vão voltar ativa aqui e os testes que eu estava fazendo depois da parada de linha vão para a memória backup. Então isso vai muito de encontro com aquele nosso primeiro pilar de disponibilidade. Disponibilidade e também a possibilidade de você ter a flexibilidade muito grande dentro desse gerenciamento de memórias. Bacana. Dados técnicos, eu consigo armazenar na IAM 10 mil programas de aperto e 10 mil curvas e consigo criar até 1000 PSETs dentro dessa IAM aqui. Olhando um pouquinho para a interface gráfica, então, um conceito muito importante e interessante que nós trouxemos aqui, isso eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão conectados com a gente. Quando você compra um celular novo, vocês precisam pegar e ficar lendo o manual para saber como que executa alguma configuração específica do celular? Não, vocês simplesmente colocam o chip e saem usando. E é essa facilidade da nossa vida, do nosso cotidiano, do dia a dia, que nós queremos trazer para o cenário da indústria. Então o PowerFocus 6000 tem como um grande diferencial também ter essa interface gráfica bastante intuitiva. Ou seja, eu tenho uma tela de 7 polegadas touch aqui, onde eu consigo fazer uma interface de configuração muito intuitiva. Ou seja, se eu quiser ir para o programa de aperto, eu sei onde eu tenho que ir. Se eu quiser configurar uma estação virtual... Paulo, você está mexendo aí no seu celular? Ah, não. Eu só estou acessando ali o PowerFocus 6000. Você está fazendo uma configuração do seu celular, então. Sim. Então esse também é um grande ponto interessante. Será que você pode mostrar para o pessoal que está conectado com a gente? O PowerFocus 6000 ele não precisa mais de um software específico para fazer configuração. Eu simplesmente, se eu tiver um celular que tem um navegador, um Google Chrome, um Internet Explorer, eu vou acessar esse controlador que está na rede e vou fazer as configurações. E isso pode ser tanto no celular como de um computador, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então, a navegação ela é bastante intuitiva. Por exemplo, se eu quiser ir para o menu de apertos, ou seja, ver quais são os programas de apertos que estão criados, eu consigo ver isso de uma forma bastante fácil. Então, tem uma lista lá de programas. Vou lá para a minha tela inicial, eu quero ver quais ferramentas estão conectadas. Eu vou no menu ferramenta e eu consigo tirar informações bastante valiosas da minha ferramenta. Seja da manutenção dela, quantos ciclos ela executou, o último serviço, quando foi, e até mesmo informações da saúde dela, como por exemplo, quais foram os picos de temperatura, se ela apresentou algum log de falhas. Em suma,
além de todos os benefícios que nós falamos sobre flexibilidade do PowerFox 6000, ele entrega uma grande intuitividade do sistema dele de utilização. Além disso, vale a pena falar das estações virtuais, mas isso ainda não ficou muito claro para mim. O que seria basicamente essas estações virtuais, cara? Legal, as estações virtuais, então, elas vão ter a personificação de controladores físicos dentro do painel. Tá? Então, eu posso criar nesse painel até 6 estações virtuais. Ah, mas quer dizer que eu vou acabar comprando o painel já com 6 estações virtuais? Não, ele é flexível ao ponto de você escolher quantas estações virtuais você quer naquele momento. E ele vai conectar, te entregar a possibilidade de conectar diferentes ferramentas, diferentes acessórios, de forma independente. Então é como se você criasse esses controladores ao longo da sua linha. E aí um ponto que é interessante citar aqui, eu comentei das máquinas a bateria, das máquinas wireless. Mas se eu tiver ferramentas cabeadas, por exemplo, uma necessidade de um posto, o primeiro posto ser uma ferramenta cabeada, então eu vou conectar minha ferramenta cabeada no painel, eu vou consumir das 6 estações virtuais, eu consumiria uma estação virtual, eu teria a possibilidade de integrar no futuro ou naquele presente momento mais 5 ferramentas através das estações virtuais aqui. E todas elas trabalhando de forma independente, com diferentes acessórios conectados. Bacana. Bom, seguindo aqui, nós trazemos, não só junto com a plataforma do PowerFox 6000, nós trazemos também uma família nova de ferramentas cabeadas, que permite uma série de novas funcionalidades, que são as Tensor STR, é a nova geração de ferramentas cabeadas da Atlas Copco. E junto com as Tensor STRs, nós trazemos também um novo modelo de máquina, a máquina ETT, que é uma máquina de duplo gatilho. Então, como vocês podem ver aqui, é uma máquina que eu posso utilizar um gatilho superior para fazer um encosto, por exemplo, ou um gatilho inferior para terminar o aperto. Vamos imaginar uma operação em que seja necessário segurar uma peça para fazer uma fixação e fazer um encosto, eu posso usar esse gatilho superior e terminaria o torque no meu gatilho inferior. E aí a gente abre um leque de possibilidades, né? Seja na substituição de uma operação onde eu tenho 2 máquinas funcionando, uma para pré-aperto e outra para aperto final, ou até mesmo para situações de segurança, onde eu preciso apertar os 2 gatilhos e garantir que o usuário esteja com os 2 gatilhos pressionados por algum quesito de segurança do meu equipamento. E junto com as Tensor STRs e a plataforma do PowerFox 6000, nós trazemos também um novo conceito de controles, estratégias de controle para trazer mais qualidade e mais ergonomia, que a gente vai falar aqui. Nós já estamos na reta final da nossa live, tá? Então eu espero, vocês já temos perguntas já? Então daqui a pouco a gente vai interagir, responder algumas perguntas que vocês mandaram. Mas antes vamos finalizar aqui falando dessas 2 funcionalidades. A primeira delas é a True Angle. Nós vimos no webinar de tecnologia de aperto que a estratégia mais eficiente para que você consiga evitar eventuais falhas de montagem, torque falso, seria a estratégia de controle de torque e monitoramento de ângulo, onde basicamente nós criamos uma janela de torque e ângulo. E o True Angle ele tem como principal objetivo trazer um maior controle no seu monitoramento de ângulo. Isso se deve graças ao giroscópio que nós temos incorporado no corpo da máquina, e onde ele consegue monitorar qualquer influência do operador devido à reação de torque. E a partir do momento em que ela monitora essa influência de ângulo, ela compensa no resultado final, fazendo com que você evite que você entregue menos torque e menos ângulo para a junta, porque você está observando essa reação e essa variação de ângulo a todo momento. Mas eu queria fazer uma demonstração na prática para vocês, então eu vou deixar aqui a tela do painel para que vocês observem. Show? E eu vou chamar um programa com esse controle de monitoramento de ângulo, de compensação. Eu vou fazer primeiro um aperto para dar ok, vocês vão ver aí. Ok, vocês viram aí, 28 Nm, certo? E agora eu vou fazer um aperto onde eu vou influenciar, devido à reação de torque, num possível resultado final do meu aperto. E a minha máquina, vamos ver o comportamento da minha máquina. Então vocês viram aqui que eu tive uma alta reação,
e essa reação ela influenciou no meu resultado, influenciaria no meu resultado. E como vocês podem ver aí na tela, eu tenho um excesso de movimento da ferramenta e automaticamente a minha máquina ela fala, opa, esse movimento excedeu demais o que eu estava prevendo como influência do aperto. Então se a gente olhar um último exemplo aqui, vou fazer de novo um aperto OK. Eu vejo que deu um aperto OK, e se eu navegar aqui nas setinhas dos meus resultados, eu vou conseguir visualizar o comportamento dessa junta. E também ter os resultados entregues de diferentes formas. Ok? Mas não paramos por aí. Além dessa estratégia do True Angle, nós temos também uma outra chamada de Turbo Tight. E aqui eu tenho basicamente dois benefícios que eu poderia apontar já de cara. O primeiro deles está voltado para a produtividade. Para quem assistiu a primeira live falando sobre tecnologia de aperto, nós falamos sobre um fenômeno chamado de overshoot, onde na prática, numa situação normal, eu tenho como se fosse um carro acelerando e eu paro no momento correto. Quando esse carro está rápido demais, ele passa do ponto correto e a partir daí eu tenho um problema de overshoot. O Turbo Tight ele veio para ser um overshoot controlado, se a gente puder dizer dessa forma. Mas aí o grande benefício não está só pelo fato de ele controlar o fenômeno do overshoot. Ele está no fato de trazer para o processo o benefício de mais produtividade, e isso vem em função da melhoria tecnológica, porque agora eu tenho condições de ter um controlador comunicando com uma ferramenta mais rapidamente, então trocando informações e dizendo a hora certa de parar. E aí a máquina consegue trabalhar de uma forma muito mais precisa. Além disso, existe um outro ponto, Lucas, que é a questão ergonômica. Uma vez que eu tenho uma máquina que conversa com o controlador de uma forma muito mais rápida, a máquina vai parar mais cedo e o operador vai ficar exposto à reação do torque por menos tempo. Por consequência, a sensação que ele tem é de que não tem torque nenhum na mão. E aí o efeito ergonômico aparece. Aqui no vídeo a gente tem um bom exemplo de uma aplicação sem o Turbo Tight, para uma ferramenta pistola. Você vê o quanto essa ferramenta vai estender, ou quanto ela vai se deslocar depois que chega no torque final. Claro, o tempo também aumenta. Se eu pensar numa aplicação com torque um pouco maior, isso é impraticável numa indústria, com 25 Nm para uma máquina pistola, sem Turbo Tight não dá para se trabalhar. Já com o Turbo Tight, vocês percebem aqui o movimento da mão, o impacto para o operador é muito menor. Perfeito, então vamos fazer mais uma demonstração, essa última demonstração aqui da nossa live, onde eu vou fazer um aperto. Eu vou fazer inicialmente o aperto com uma reação de torque maior, ou seja, a minha máquina ela não está utilizando o Turbo Tight, ou seja, não está utilizando uma estratégia rápida. E vamos ver a reação, deixei a minha junta um pouco solta aqui mesmo, para a gente conseguir tentar exemplificar para vocês como que essa reação de torque ela vai influenciar. Então a gente viu aqui, eu tive que segurar minha máquina um pouquinho mais aqui para segurar e garantir a reação de torque não influenciasse no aperto. E agora eu não vou fazer mais nada, eu vou chamar o Paulo aqui para fazer um teste. Primeiro teste dessa nossa série de lives. Eu vou desafiar o Paulo a fazer esse mesmo aperto que a gente fez aqui, só que segurando a máquina apenas com uma mão. Paulo, você tem coragem? Está pronto para esse desafio? Coragem eu tenho, não sei se eu tenho juízo. Então eu vou pedir para você vir aqui. Vamos lá, pessoal, só quero salientar uma coisa. Se por acaso eu não estiver na live de segunda, vocês sabem o que aconteceu. Não esquece que é uma mão só, tá? Ah, é? Posso? Então vocês podem ver aí que a reação ela foi consideravelmente menor. E aí, além de ser consideravelmente menor, o torque aplicado foi maior. Então o Turbo Tight, exatamente por ter esse aperto realizado de uma forma altamente dinâmica, ele é capaz de influenciar na reação de torque. E aqui seria basicamente só para mostrar, né, Paulo, os dois exemplos de apertos seriam realizados um com, foi exatamente isso que nós fizemos, né? Um com Turbo Tight, outro sem Turbo Tight, o ganho de produtividade que nós podemos ter. Sim, nós podemos mostrar o exemplo da ergonomia ali, mas aqui nós temos o exemplo da produtividade. Com o Turbo Tight eu tenho um ganho da ordem de 1 segundo nesse exemplo.
Mas percebam que, será que 1 segundo numa linha de montagem é relevante? Lá no começo nós falamos qual a importância de 1 minuto. Se a gente pensar numa linha de montagem, 1 segundo faz toda a diferença. Se a gente consegue reduzir isso, temos aí um ganho, temos aí um benefício, temos aí valor. Isso aí. Em resumo, pessoal, isso fecha o nosso conceito do que é o Smart Connected Assembly. Esperamos que vocês tenham gostado do material, esperamos que vocês tenham comentado e pedimos desculpa até por ter passado um pouco do tempo, mas a informação é importante, gostaríamos de compartilhar e aproveitar para pedir para vocês, no link na descrição aí do vídeo, tem um formulário, preencham eles com as outras lives que vocês querem participar, deem a opinião de vocês, porque isso é muito importante para a gente manter esse trabalho aqui. Antes da gente partir para as perguntas, eu queria fazer um último teaser aqui para a galera da nossa live que vai acontecer agora na segunda-feira. Nós vamos falar de ferramentas de baixa reação. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Será que a gente poderia mostrar o controlador só mais uma vez para o pessoal? Então, nós vimos que o TurboTight é uma ferramenta extremamente eficaz na produtividade e na ergonomia, mas a Atlas Copco também está trazendo uma série de soluções wireless focadas em ergonomia e em reações de torque muito baixas. Vocês vão ver o torque que eu vou aplicar aqui, a quantidade de torque que eu vou aplicar, e fiquem prestando atenção também na reação que eu vou ter durante essa aplicação de torque. Então vocês viram aí que eu apliquei 50 Nm com a minha máquina wireless. Alto, hein? Consideravelmente alto. Algo que eu não conseguiria fazer antes com uma ferramenta eletrônica transistorizada como essa no formato pistola. Então fiquem conectados, segunda-feira nós vamos falar das ferramentas pulsativas, onde eu consigo aplicar torques até 150 Nm livres de reação. Legal? Vamos abrir então alguns minutos para a pergunta aí? Bom, legal. O Igor está perguntando, é possível programar 4 ou mais janelas de controle de ângulo para o mesmo aperto, desde a aproximação até a fase final? 4 janelas de controle de ângulo. Sim, a gente consegue criar dentro do painel o que nós chamamos de multi-estágios, multi-etapas. E eu vou criar algumas etapas e em cada etapa eu posso criar uma etapa de controle desse ângulo, ou seja, a cada etapa eu vou controlar ângulo de fato ou vou só monitorar. Então é possível criar 4 ou algumas mais, claro, dependendo do tipo de ferramenta que você vai ter conectado, mas o PowerFocus 6000 ele permite isso para nós. O Domingos está perguntando se tem como usar 5 ferramentas com valores de torques diferentes no PowerFocus 6000. Boa pergunta. Domingos, o PowerFocus 6000 é extremamente flexível e eu posso colocar sim diferentes máquinas transdutorizadas de diferentes torques, uma vez que o torque, quando eu falo de uma ferramenta eletrônica, não é a ferramenta que manda. Eu que programo aqui no meu controlador. Então eu vou ter algumas ferramentas com algumas faixas de torque, e eu posso programar torques diversos. Então, por exemplo, essa máquina que a gente tem aqui, ela pode trabalhar até com 250 diferentes torques aqui, desde que elas estejam dentro da faixa de torque de trabalho dela. Isso aí, mas a gente, como foi falado logo no começo, não se limita só, por exemplo, a máquina transistorizada. Eu posso ter, por exemplo, um torquímetro que está reportando a informação, desde que, claro, eu faça o ajuste. Então isso mostra um pouquinho mais da flexibilidade da plataforma. Isso aí. O José Reinaldo está perguntando, o software para comunicar com o PowerFocus 6000 continua sendo o ToolsTalk ou tem algum novo software? Boa pergunta. A grande resposta é, se você precisa só criar programa de aperto, criar estações virtuais, tirar relatórios, olhar os resultados de aperto, vocês não precisam mais de um software. Essa é a grande beleza do PowerFocus 6000. Eu simplesmente vou conectar via um cabo de rede, ou se eu tiver conectado wireless no painel, e eu vou acessar um navegador, qualquer navegador de internet, e vou digitar o endereço de IP do painel. Então eu não tenho mais a necessidade de ter um software de configuração. Acho que a gente até pode mostrar. Matheus, você só acessa aquela tela do painel de novo pra gente? Como vocês estão vendo aí agora, eu estou navegando no meu painel através de um navegador. Então eu não estou utilizando nenhum software, eu posso fazer a criação dos programas de aperto, posso olhar os resultados dele de forma bastante flexível. E vale reforçar uma coisa aí, eu não preciso necessariamente ter um computador para fazer esse tipo de programação. Posso ter um celular, um tablet, qualquer equipamento que esteja conectado à rede do PowerFocus e desde que eu tenha acesso ao IP, tudo isso é possível. Legal, vamos voltar aqui? Legal, o José perguntou, José Reinaldo, é possível aplicar o TurboTight em 2 ou mais etapas ou somente na etapa final?
O TurboTight ele tem a principal característica de ter uma alta velocidade na etapa final. Então não tem aplicabilidade de TurboTight na etapa de encosto ou na fase de aproximação. Outra pergunta aqui, ó. É importante ver quão ergonômico é o TurboTight sem ter uma torção? Como que consegue medir essa ergonomia dele? Legal. Eu acho que a validação mais direta e objetiva do TurboTight é validando com o teste do equipamento da linha. Então, se tiver um interesse, todo mundo que estiver conectado com a gente, só reforçando o que o Paulo falou, se vocês quiserem conhecer o TurboTight mais a fundo, ou tiver alguma aplicação dentro da sua linha que você veja que seja passível ou haja uma possibilidade de aplicar o TurboTight, deixem o contato de vocês, ou se vocês tiverem um vendedor que atende a conta de vocês, entrem em contato com ele para que a gente possa agendar um teste. Agora, o Ricardo perguntando, as máquinas se conectam direto com Wi-Fi no controlador? Sim, boa pergunta. Eu posso conectar minhas máquinas de duas formas com o painel, que a gente fala de conexão ponto a ponto, seja Bluetooth ou Wi-Fi. Então, máquinas como essa aqui possuem uma antena versátil flexível, que ela pode comunicar tanto em Bluetooth quanto em Wi-Fi. Mas existe também uma outra possibilidade, que é o conectar esse meu painel na sua rede, na rede da sua fábrica, e as minhas máquinas irem para a rede da fábrica também. E isso te abre um leque de possibilidade muito grande, porque você vai poder trabalhar com essa ferramenta ao longo de toda a sua linha, sem ter nenhum risco de distância ou de infraestrutura. Bom, mais uma pergunta aqui do TurboTight para a gente terminar. Ele está perguntando se o TurboTight é possível usar em todos os tipos de juntas. Boa pergunta. O TurboTight ele tem uma aplicabilidade mais objetiva para juntas rígidas. Ele tem um comportamento aceitável de redução de reação em juntas rígidas. Então ele não é eficiente em juntas flexíveis. E então por isso que é importante sempre que existe uma demanda de TurboTight, que nós, Atlas Copco, nós auxiliamos vocês e façamos uma validação em loco. Tem mais uma? Acabou? Encerrou? Bom, é isso, pessoal. Queria novamente agradecer a presença de todos. Fiquem conectados com a gente. Deixem aqui o contato de vocês no link novamente aqui, reforçando. Na próxima segunda-feira, agora, dia 6 de abril, nós vamos falar dessas ferramentas pulsativas capazes de aplicar torques até 150 Nm livre de reação. E se vocês têm interesse em conhecer um pouco das tecnologias que nós apresentamos aqui hoje, também nos avisem, entrem em contato. E é isso, queria deixar o meu agradecimento aqui. É isso aí, pessoal. E aí uma outra coisa, estamos também no LinkedIn, se vocês quiserem procurar pela gente lá, eventualmente no blog da Atlas Copco, Fábricas Inteligentes, também temos conteúdo, dê uma olhada, busquem lá. Fábricas Inteligentes vai aparecer direto o nosso blog, ele tem bastante conteúdo interessante para também complementar toda essa informação que a gente está dividindo com vocês. Perfeito, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima live. Em nome da Atlas Copco, até a próxima.